Olá, estamos aqui na TV ABF, o estúdio direto da ABF Franchising Expo 2014. Tenho aqui comigo o Márcio Iavelberg, ele que é sócio da consultoria Blue Numbers, e vai trazer algumas dicas importantes como um candidato a franqueado deve avaliar os números de uma operação. Márcio, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu gostaria de saber de você quais são os principais análises financeiras que um candidato deve buscar na franqueadora para fazer uma boa avaliação. Então, um candidato a uma nova franquia deve ter algumas percepções do negócio. Uma das frentes é a financeira e ele tem que olhar exatamente, primeiro, a análise de quanto ele precisa investir num novo negócio. E não só isso, mas o quanto de capital de giro ele vai precisar ter até que a operação atinja o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Onde ele precisa ter um faturamento suficientemente grande para cobrir todas as despesas. Então, até que ele chegue nesse faturamento, vão levar aí alguns meses, às vezes até anos, e, portanto, ele precisa ter um capital para conseguir sustentar essa operação. Uma dica básica de como calcular o valor desse capital de giro? Ele precisa, na verdade, fazer uma projeção, né? Então desenhar um fluxo de caixa com um número crescente de novos clientes ou novas vendas, né? Um crescente. Faturamento sai do zero e mês a mês com um certo crescimento. Isso, mês a mês com certo crescimento, ano a ano um certo crescimento, e aí ele vai também estimando quanto são as despesas. Com este crescimento nas vendas, ele também vai ter não só crescimento em receita, mas também nas despesas. E todos os meses, até chegar no ponto de equilíbrio, ele tem prejuízo, porque as despesas são maiores do que a receita, isso. Né? E é isso que ele tem que fazer a somatória desses prejuízos todos e já buscar, ou inicialmente ter um capital de giro para segurar por esse período todo, ou ir buscando capital de giro ao longo desse período. Ok, você falou conhecer o valor de investimento necessário para aquela rede. E como ele pode conhecer o tempo de retorno desse investimento? É um cálculo financeiro, na verdade tem que ter um mínimo de conhecimento básico em matemática financeira, porque ele tem que desenhar um fluxo de caixa. Então, por exemplo, hoje ele está fazendo um investimento num novo negócio, nova franquia, mas desenhar um fluxo de caixa, por exemplo, para os próximos 5 anos, e não precisa ser mês a mês, mas ano a ano, e aí já projetar receitas e os gastos e as despesas e, portanto, quanto que é essa sobra de caixa. Se ele conseguir trazer isso aí a valor presente, ele consegue ter uma ideia de quanto deu de retorno esse investimento, se ele conseguiu pagar esse investimento e em quanto tempo ele conseguiu recuperar. Inclusive, na circular de oferta de franquias, o franqueador já passa algumas estimativas de números, né? Mas é uma média da rede, né? Então, o que um novo franqueado também precisa sentir é se... Tudo bem que a média da rede é já um número para ele tomar como base, mas ele precisa sentir se o tamanho da loja que ele está abrindo ou a região que ele está abrindo e buscar talvez outros franqueados que estejam na mesma situação, do mesmo porte, em regiões parecidas, com população parecida, e tentar estimar ou até perguntar para esses outros franqueados se recuperaram, em quanto tempo recuperaram, ou se não tiver essa informação, pelo menos tentar buscar o número de clientes que são compradores, enfim, algumas informações que ele pode ir desenhando um fluxo para ele também. E eu queria que você explicasse um pouquinho como calcular a rentabilidade de um negócio. Eu falo porque são indicadores importantes e muitas vezes o empreendedor ou o candidato que ainda não é empreendedor não conhece. Né? Na verdade, existe uma diferença entre rentabilidade e lucratividade. Então, quando a gente fala de lucratividade, a gente está falando do lucro ou do resultado, e aí pode ser positivo, lucro, ou negativo, prejuízo, mas quando a gente fala em lucratividade, a gente está falando em resultado sobre faturamento. Em geral, sobre faturamento líquido, que seria o bruto menos os impostos. Então, por exemplo, se uma loja tem um faturamento líquido de R$100 mil e teve um lucro naquele mês de 10 mil, ele calcula 10 mil sobre os 100, que dá 10%. Então, naquele mês ele teve 10% de lucratividade. 10% de lucratividade. E rentabilidade, na verdade, é o que a gente pode estimar depois comparado com a rentabilidade de um banco, de um fundo de investimentos, de uma poupança. E a rentabilidade, o que é? Na verdade, o resultado que aquela operação está dando também é o mesmo resultado, o lucro, sobre um dinheiro investido no negócio, um capital aplicado no negócio. Então, se eu tiver R$100 mil, eu posso pensar, deixo 100 mil num fundo de investimento, renda fixa, uma poupança, qualquer que seja,
e eu vou ter um resultado todo mês. Essa é a rentabilidade do banco. Então, por exemplo, vamos falar nesse exemplo que eu falei, ele teve um lucro de 10 mil, vamos imaginar que o investimento na ordem de 500 mil reais. Então, a rentabilidade é dividir os 10 mil do lucro daquele mês sobre os 500 mil de investimento, que vai dar um retorno de 2%, é isso? Isso. 2%. E aí eu posso comparar esses 2% com... Se eu tivesse deixado os mesmos 500 mil no banco, se eu ia ter um retorno de 2% mais ou menos. Hoje, uma poupança ou investimento CDI está dando em torno de quanto? 0,5%, 0,60%. Então quer dizer que os 2% é um retorno bem melhor do que o mercado financeiro. Mas deu trabalho também para administrar a empresa, né? No banco você deixa e fica quietinho. E não tem trabalho, nem tem o risco envolvido. Também tem riscos, mas na empresa tem outros riscos que a gente não está também pensando, que podem ser riscos trabalhistas, enfim, riscos com clientes. Muito bom. Márcio, eu queria agradecer e pedir só para a gente fechar essa entrevista, sua dica final de quais são os controles financeiros que um empreendedor, que um franqueado, após abrir o seu negócio, precisa ter bem controlado. Eu diria que assim, uma boa gestão financeira ela pode ser simples, não precisa ser complicada, não precisa ser difícil, não precisa ser chato. Então, se ele tiver uma demonstração de resultados, que é uma folha mesmo que mostre receitas, despesas e resultado. Tiver um fluxo de caixa, a visão dos próximos 60 ou 90 dias de quanto vai ter dia a dia na conta. Um planejamento orçamentário, para que todo mês ele entre já sabendo o que ele precisa fazer para conseguir ter aquele resultado. Uma boa análise de um balanço, um balancete. Enxergar o que ele tem em estoque, o que ele tem a receber, o quanto ele deve. Que ele pode até buscar no contador um apoio para fazer essa análise, sem dúvida alguma. E um quinto que seria uma planilha com custos e precificação dos produtos ou serviços. Se ele tiver esses 5, ele está tranquilo. Bem controlado. Quero agradecer muito a sua presença aqui e espero ver você na próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Essa entrevista fica por aqui. Daqui a pouco temos mais entrevistas direto aqui do estúdio na ABF Franchising Expo 2014.